Olá, quero falar um pouquinho hoje sobre a ventosa terapia oriental e ocidental, a diferença nos nossos copos. Tenho aqui nas minhas mãos a ventosa de bambu e a ventosa de vidro, que a gente utiliza muito na medicina tradicional chinesa, pensando aí numa energização. Eu vou conseguir pegar pontos de dor, pontos gatilho, mas eu trabalho mais meridianos. Por quê? Para fazer a sucção aqui dentro de qualquer uma das duas, eu preciso do fogo para tirar o ar que está aqui dentro e criar a sucção, né, a ventosa dela. Então, para isso, eu preciso realmente do fogo. Então, ela é utilizada com menos pressão, ela não vai ter a pressão que eu consigo pôr numa ventosa de acrílico, por exemplo. Então, ela é utilizada muito no tratamento da dor, mas pensando nos meridianos, pensando lá na medicina tradicional chinesa, nas terapias orientais. Mas ainda se utiliza, eu ainda utilizo na minha sala para colocar, por exemplo, nos meridianos. Ela é muito legal também, gente, para fazer a ventosa deslizante, porque a sucção é mais leve e eu consigo deslizar com uma maneira mais fácil. Olha o tamanho da borda, consegue ver da borda do copo de vidro? Olha como é grosso. Então isso aqui desliza fácil, gostoso, sabe? Já a ventosa de acrílico, a bordinha é mais fininha. Então, para deslizar é um pouquinho mais difícil. E aqui eu tenho nas minhas mãos as ventosas que a gente usa mais na terapia ocidental aqui com a gente, que é o mais moderno que a gente tem hoje, são as de silicones, né? E a de acrílico. Eu consigo aqui mensurar a quantidade de pressão que eu quero colocar aqui. Não mensurar de uma maneira exata, mas eu consigo colocar uma pressão fraca, uma pressão média, uma pressão forte. Aqui, nas de ventosa de silicone, eu também consigo pôr uma pressão mais forte, diferente das de vidro ou de bambu, que eu não consigo colocar uma pressão mais forte, é aquela pressão e ponto, não tem outro jeito, tá? Essa de silicone também ela tem uma borda, ó, bem arredondada e mais larga, também é bem confortável para a gente fazer o deslizamento. Essa de silicone eu já não consigo fazer o deslizamento, tá vendo como a borda é sequinha? Eu só coloco e deixo a pressão fixa local. Então essa hoje é mais utilizada. As ventosas de acrílico são as que ganharam as clínicas, os grandes centros, né? Então a gente utiliza muito mais. Só que quando eu penso numa ventosa deslizante, ela vai me dar muito trabalho, porque a todo momento que eu passar sobre uma superfície que tenha uma irregularidade, o ar vai entrar e o vácuo vai sair. E eu tenho novamente que pôr o meu revólver e sugar. Já a ventosa de silicone, eu não tenho esse problema, porque eu estou lá deslizando, perdeu a sucção, eu venho, fecho, acoplo ela e continuo o meu deslizamento. Então é uma maneira muito mais fácil de eu trabalhar deslizante, é a de silicone. Já a de acrílico eu prefiro trabalhar ela da maneira mais fixa. Mas dá para trabalhar deslizante com a de acrílico? Claro que dá. Vai me dar um pouquinho mais de trabalho, mas eu consigo também trabalhar da mesma maneira que eu trabalho a ventosa de silicone. Já a ventosa de vidro é muito prático, porque eu coloco o fogo, então eu fico aqui com a pinça na minha mão com fogo, coloco fogo, acoplo, tô lá deslizando, perdeu a sucção, fogo de novo, acoplo. Então é muito prático, muito fácil. A mesma coisa a ventosa de bambu também, porque conforme vai perdendo a sucção, eu boto o fogo de novo e vou fazendo o deslizamento até a perda dessa sucção. Então, todas elas, gente, têm prós e contras. Então, quando eu penso no deslizamento, eu penso numa ventosa de bambu, numa ventosa de vidro e numa ventosa de silicone. Quando eu penso nela fixa, eu já parto com a de acrílico ou a de silicone fixa, que é essa daqui. Tá? Então todas têm prós e contras, mas todas elas dá para ser utilizadas em todas as técnicas. Então o legal vai começar a trabalhar, compra pelo menos a de acrílico e a de silicone,
que aí depois você vai aumentando aí o seu arsenal de copos, tá bom? Então, pensando em meridiano, eu sempre penso na medicina tradicional chinesa e eu penso nas ventosas, nas técnicas orientais. E pensando aí em pontos de dor, eu prefiro as ventosas que a gente utiliza aqui no Ocidente, que é acrílico e silicone. Espero ter sanado algumas dúvidas aí. Se tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu volto a gravar outro vídeo para falar sobre isso. E não esqueçam, me sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Ventosa Terapia, prof.andressa. Gostou? Deixa seu like, bate lá, ó, manda aviãozinho para os amigos aprender também. E salva para ver depois. Até mais!